Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus aqui comigo tá tudo bem. Pessoal, nessa tarde, essa tarde 25 de junho de 2024, eu gostaria de conversar um pouco com vocês, aquele que deparar com esse vídeo, que tiver o seu tempo um pouco disponível para uma pequena meditação na palavra de Deus. Antes de eu ler aqui o assunto a qual nós nos vamos referir nesta tarde, eu gostaria de pedir que vocês inscrevessem no meu canal. Escreva aí, pessoal, cutuca o dedinho aí, compartilhe esse vídeo aí com as pessoas, tá? Vamos nos ajudar a inteirar os 8.000 aí, os 10.000 inscritos, tá bom? E nos ajude aí, isso é muito importante para mim e para o canal, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Pessoal, quero nessa tarde trazer por base da nossa meditação, do nosso elevo espiritual, uma leitura bíblica que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, assunto muito conhecido dos leitores da palavra de Deus, aqueles que gostam ou amam a palavra, já conhece sarteado e de cor essa passagem, a qual nós iremos meditar rapidamente aqui nesta tarde, tá bom? No capítulo de número 24 de Mateus, assim está escrito, sobre os sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo, assim diz o texto. E no versículo de número 1 diz assim: E olhando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe diz: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não vai ser derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo diz: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porém muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é missa que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, peste, terremoto, em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar por ser de atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a toda a gente, e então virá o fim. Quando, pois, virde que é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, e o que estiver sobre o telhado não volte atrás a buscar alguma coisa em sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grandes sinais, como nunca houve desde o princípio até o fim, até agora. Nem tampouco há de haver. E se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos meus escolhidos serão abreviado aquele dia. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes,
meus amigos que sempre têm nos ouvido aí, têm nos seguido aí no canal, no YouTube. Esta palavra que Jesus está advertindo, falando, alertando, orientando os amados, os discípulos de Jesus naquela época, porque eles estavam ali no templo e os discípulos ali mostrou para ele aquela estrutura que daquele templo. Ele falou: olha, isso aí vai ser tudo desmanchado. E o que eu quero dizer nesta palavra? Que esse acontecimento aconteceu 70 anos depois da morte de Jesus Cristo. É um dos sinais da vinda do Senhor Jesus. Nós vimos que hoje está acontecendo em vários lugares: terremoto, fome, peste, o amor esfriou, guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Nós vimos todos esses acontecimentos que ocorrem hoje nos nossos dias atuais. Tudo nos faz saber que realmente a palavra de Deus ela está se cumprindo a cada momento. E nessa tarde eu gostaria de vos advertir, os ouvintes, aquele que se deparou com este vídeo, que é uma realidade, isso é uma verdade. A Bíblia, ela é a bússola que nos encaminha até o reino de Deus. É a única forma que nós temos a regra de fé através desta palavra. Porque essa palavra, ela é verdadeira e ela é fiel, e Jesus, ele diz nas suas palavras: errai por não examinar as Escrituras, porque é dela que testifica dele. E a gente pode observar que esta palavra tem se cumprido cada momento. Nós estamos vivendo as horas finais aqui na Terra. Nós podemos observar que tudo que está acontecendo já é cumprimento de que já está escrito e foi escrito há anos atrás e hoje está se cumprindo. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias o povo correria de um lado para outro atrás de uma paz que não encontraria. Nós vimos que hoje ninguém está tendo mais paz, a paz acabou. Mas o mais importante, nós sabemos pela palavra de Deus que ele diz que aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos seus escolhidos serão abreviados aquele dia. Eu acredito, observando com os olhos da fé, observando e vendo que o mundo da forma que está agindo, mas o Senhor Jesus dos altos céus, ele está observando e está analisando e vendo que na hora que chegar o momento que o povo começar a se corromper, começar a perder mais do que ganhar, ele voltaria para buscar o seu povo, a sua igreja, porque ele disse que voltaria. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele subiu ao céu, ele disse: olha, eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ele tem uma promessa de Jesus que ele prometeu ao voltar a buscar o seu povo, os seus escolhidos. Então nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, no capítulo de número 14, quando ele disse que iria para a casa do Pai preparar-vos lugar. E ele disse: se eu for, eu voltarei, preparai-vos lugar, eu voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. É quando ele disse para os discípulos, sabendo, observando, vendo a posição dos discípulos, porque os discípulos estavam com Jesus a todo momento, acompanhando a sua trajetória, a sua jornada ali, a missão que ele foi determinado a cumprir aqui na terra. Pois a Bíblia diz que ele despiu de toda a sua glória, desceu a este mundo, se fez carne e habitou entre os homens. E ele, vendo ali os seus discípulos, que estava muito triste, sabendo que a sua hora, a hora do Senhor havia chegado, estava aproximando aquele momento de Jesus deixar esse mundo, voltar para o Pai. Aí ele, vendo seus discípulos já muito triste, ele falou para os seus discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vós, para levarei para mim mesmo. Aleluia. Para que onde eu estiver, estejai vos também. E já sabei para onde vou e conhecereis o caminho. Aleluia. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta é a palavra que Jesus deixou para os seus discípulos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que deparou com esse vídeo nessa tarde e que você possa crer. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Ele se não for por Ele. Ninguém vai ao céu a não ser por Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, que o Espírito Santo permaneça em cada coração, continua falando com cada um, e que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.